graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Irmãos, estamos aqui mais uma vez para um tempo de oração, um tempo de intercessão, um tempo onde nós ministramos e falamos ao Senhor, né? Então, desde já, queria pedir para você curtir essa transmissão, né? Tem um joinha assim aí embaixo, aí você aperta nele e isso ajuda o YouTube a entender que esse vídeo é um vídeo relevante e entregar para mais pessoas. Você pode compartilhar também com aqueles que você desejar. E desde já eu quero te deixar informado sobre as nossas atividades da semana, né? Então hoje nós estamos tendo aqui, né, o nosso Conexão de Oração. Quarta-feira teremos a Tarde da Fé às 15 horas. Na quinta-feira temos a Noite da Fé às 19h30. Esses três, conexão, né? Como no caso aqui online, Tarde da Fé e Noite da Fé exclusivamente online. No sábado, né, dia 18 aqui agora, nós não temos culto da juventude mais durante esse ano, né? Dia 18 e os dois próximos finais de semana, que são Natal e Ano Novo, não teremos culto da juventude. Mas no dia 18, em especial, terá um evento na nossa chácara chamado Koinonia Umuarama, organizado pelo projeto Restauração. Então, se você deseja participar, manda uma mensagem aí que a gente pode te explicar como funciona, né? Estaremos recebendo ali o cantor PG, também o Cris Batiston, que é da banda Filhos do Homem. O PG é o antigo vocalista da banda Oficina G3, né? Então vai ser um tempo muito bom ali. E no domingo, né? Nesse próximo domingo, nós temos aqui na igreja cultos, às 9 da manhã e às 18 horas da tarde. Lembrando que neste mês de dezembro as atividades com as crianças já se encerraram. E também nós não estamos tendo programação na nossa chácara. Então os cultos permanecem aqui no domingo, tá bom? Irmãos, nós vamos ler aqui o Salmo número 100 para começar esse tempo de oração. E fica uma dica para você. Sempre que você for começar um período de oração na sua casa, sempre que você for começar um período devocional, comece pela leitura de um salmo. Comece engrandecendo ao Senhor, vendo aquilo que Ele fez, mas aquilo que Ele ainda faz também. E o Salmo número 100 diz assim: hino de louvor, salmo de ações de graças. Temos que entrar em oração com ações de graças. Celebrem com júbilo ao Senhor todas as terras. Sirvam ao Senhor com alegria. Apresentem-se diante dele com cântico. Saibam que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez, e dele somos. Somos o seu povo e o rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hino de louvor. Rendam-lhe graças e bendigam o seu nome. Porque o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Glória a Deus por esses salmos, irmãos. Vamos orar, primeiramente entrando com ações de graças na presença do Senhor, o adorando por aquilo que Ele é e também aquilo que Ele faz. Pai, nós, com ação de graças, Pai, louvamos ao Teu nome. Entramos neste momento de oração, Pai, com alegria nos nossos corações, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Ebenezer, Pai, o Senhor tem nos sustentado, tem nos dirigido, tem nos ajudado. E glorificado é o Teu nome, Pai, pelo ano de 2021. Um ano, Pai, com muitos desafios, mas um ano, Pai, de muitos ensinamentos, muitos aprendizados, onde pudemos crescer, Pai, como ovelhas do Senhor, como ovelhas, Pai, do Teu pastoreio. Pai, com ações de graças nós louvamos o Seu nome. Te agradecemos, Senhor, pela boa obra do Senhor em nossas vidas. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor alcançou os nossos corações e nos redimiu, Pai. Nos transformou e tem nos transformado de glória em glória. Nós louvamos o Seu nome, Pai, e bendizemos os Teus grandes feitos. Te louvamos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas famílias, nos nossos negócios, ministério, igreja, em tudo aquilo que nos envolve como esfera de ação, Pai. Nós louvamos o Seu nome, Pai, te adoramos.
Pai, nesse momento, Deus, nós queremos nos arrepender como pessoas, como igreja, como comunidade de fé, Pai, dos nossos pecados. Porque nós queremos entrar, Pai, neste lugar de oração com mãos limpas e um coração puro diante do Senhor. Não queremos trazer o peso dos nossos pecados para este lugar, mas antes, ó Deus, nós queremos depositar aos pés da cruz tudo aquilo, Pai, que desagradou ao Senhor, que entristeceu o Teu Santo Espírito. Por isso, ó Deus, nós pedimos perdão pelos pecados da mentira, da cobiça, da idolatria, tudo aquilo, ó Pai, que feriu o Teu coração, pelo egoísmo. Pedimos perdão a Deus por aquilo, Pai, que não vem do Senhor, pelos frutos da carne. Nós nos arrependemos dessas atividades, dessas práticas, e pedimos perdão ao Senhor, Pai. Pedimos perdão, pedimos, Pai, que o sangue de Jesus nos limpe, nos purifique. E, Pai, com mãos limpas, confiadamente entramos diante do Senhor, diante do trono da graça, porque sabemos que o Senhor não nos lança fora, apesar das nossas iniquidades, dos nossos pecados, mas que o Senhor quer nos limpar, nos purificar e nos preparar para um novo tempo. Clamamos ao Senhor, Deus, Pai das luzes, o Senhor que não há variação de mudança, por um espírito de sabedoria e revelação neste momento. Pedimos, Senhor, que o Senhor nos dê um espírito de sabedoria para discernimento, revelação para compreendermos as profundezas da Tua palavra, aquilo que tem no âmago do Teu coração, ó Deus. Nós clamamos, Senhor, pelo fruto do Teu Espírito nas nossas vidas. Clamamos, Pai, para que haja a natureza de Cristo em nós, a esperança da glória, e por isso nós pedimos, ó Deus, que Cristo seja formado em nós, para a glória do Teu nome. Também, Pai, como igreja, nós oramos e intercedemos pelo fruto do Espírito, mas também pelo poder, pelos dons do Teu Espírito Santo, para que isso seja derramado sobre nós, Pai, de acordo com a necessidade, de acordo com a capacidade de cada um. Que o Senhor libere, Pai, do Teu trono, Pai, os dons do Espírito sobre essa igreja, e que possa haver uma grande manifestação, Pai, a partir deste lugar, para a glória do Teu nome, Senhor, para a glória do Teu nome. Amém. Irmãos, abre a sua Bíblia aí em 2 Crônicas. Vai lá no capítulo 7. E nós vamos ler apenas um versículo, talvez dois. Segunda Crônicas, capítulo 7. E provavelmente você conhece este versículo, ou já ouviu falar dele, ou já orou ele com alguém. Esse versículo ele é muito usado quando nós oramos pela nossa nação, pelo nosso povo, pelo nosso presidente, pelo rumo da nossa nação. E ele diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Irmão, se a gente analisar, o Brasil é um país lindo, ele tem de tudo. Tem um povo trabalhador, um povo alegre, ele tem tudo para ser uma nação próspera, abençoada, uma das maiores potências do mundo. Mas infelizmente, os maus caminhos dos seus habitantes, incluindo muitos cristãos, têm prejudicado que essa terra seja sarada e essa terra seja próspera. Então nós vamos orar, vamos nos humilhar como povo de Deus, pedir perdão pelos nossos pecados e clamar para que o Senhor ouça do céu e restaure tudo aquilo que precisa ser restaurado. Pai, nós pedimos perdão pelos nossos pecados enquanto nação. Nós pedimos perdão, Pai, pelo pecado da idolatria no Brasil, pelo pecado, Pai, da idolatria, seja por falsos deuses, ou por políticos, ou por pessoas. Nós nos arrependemos, Senhor, do pecado da idolatria. Pedimos perdão, Pai, pelo pecado da promiscuidade sexual, da imoralidade sexual. Pedimos perdão, Pai, porque o Brasil havia se levantado, Pai. Havia se levantado como um país muito sensual, sexualizado. Nós nos arrependemos, Pai, disso. Pedimos perdão como nação brasileira. Pedimos perdão pelos pecados de promiscuidade sexual, de idolatria, de feitiçaria. Pedimos perdão, Pai, pelo pecado, Pai,
pelo pecado, Pai, de negligenciar aquilo que o Senhor tem colocado diante de nós e a vontade de crescer. Pedimos perdão, Senhor, como povo de Deus, pelas vezes que não colocamos o Senhor em primeiro lugar. Pedimos perdão, Senhor, pelas vezes que não amamos o Senhor de todo o coração. Porque muitas vezes, Pai, falamos como igreja que amamos o Senhor de todo o coração. Mas quando as circunstâncias, as dificuldades, as situações acontecem, muitos não têm colocado o Senhor em primeiro lugar e nós nos arrependemos desse pecado. Clamamos ao Senhor, Pai, perdão, Pai, pelo pecado de aborto sobre a nação brasileira, pelo pecado na área sexual. Pedimos perdão, Pai, pelo tráfico de drogas, pelos assassinatos, pelo derramamento de sangue na nossa nação. Pai, nós clamamos ao Senhor, ó Deus, por um tempo, Pai, de bênção sobre o Brasil, aonde, Pai, o Senhor vai liberar uma onda de santidade sobre o Brasil, começando nas casas, no relacionamento entre marido e esposa, entre os filhos, que vai varrer toda a nação, e isso vai permear as nossas faculdades, as nossas escolas, empresas e todos os ambientes. Nós clamamos ao Senhor, Pai, por uma onda de santidade, por uma onda de entendimento, Senhor, de quem o Senhor é e da Tua presença. Porque, ó Deus, se a Tua presença estiver conosco, Pai, se nós tivermos consciência da Tua presença, nós vamos andar de uma forma diferente. Por isso, ó Deus, nós clamamos por essa percepção da Tua presença, por esse entendimento da Tua presença, e clamamos ao Senhor por céus abertos sobre o Brasil na área de santidade. Pai, que seja liberado sobre o Brasil o desejo e a busca por santidade, porque é Kadesh, que é o Senhor quem nos santifica. Pai, o Senhor nos santifica, Pai, e nós clamamos ao Senhor por céus abertos sobre o Brasil, Pai. Sobre o Brasil, Pai, na área econômica. Pedimos, Pai, que o Senhor fortaleça as nossas empresas, fortaleça os pequenos e os fortes empresários, todos os investidores, todas as áreas que geram sustento para as suas famílias. Fortaleça o agronegócio, Senhor, o pecuarismo. Pai, fortaleça todas as áreas, Pai, que de certa forma abençoam o Brasil, Pai. Por isso nós clamamos ao Senhor que o Senhor abençoe, ó Deus, as nossas empresas, os profissionais liberais, os autônomos, para a glória do Teu nome, Pai. Intercedemos, Senhor, e lutamos, Pai, contra os extremismos que agem na nação brasileira, seja extremismos políticos ou não. Nós repreendemos essas ações, Pai, que impedem das pessoas serem críticas, que impedem das pessoas terem clareza na sua mente, de saberem observar aquilo que é bom e aquilo que é ruim, e reter, ó Deus, aquilo que é bom. Principalmente, ó Deus, nesse ano que está chegando, 2022, um ano importante para a nossa nação, de eleição, ó Deus, para presidente, governador, senador, deputados federais e estaduais. Um tempo, ó Deus, que nós precisamos ter sabedoria para boas escolhas. Por isso, ó Deus, nós intercedemos e clamamos ao Senhor por sabedoria ao Teu povo. E também, Pai, intercedemos para que o Senhor levante homens e mulheres, Pai, segundo o Teu coração, para governar essa nação, nos conduzir, Pai, aos princípios, àquilo que o Senhor sonhou. Clamamos, ó Deus, por um espírito da verdade sobre os nossos governantes, sobre aqueles, Pai, que vão se levantar, se colocando à disposição para guiar, Pai, esse país, esse estado, em especial o Paraná e o Umuarama. Pai, nós clamamos ao Senhor, Deus, e intercedemos, Pai, em especial agora pela vida do nosso presidente. Pai, que o Senhor fortaleça ele na sua saúde, nas suas emoções, guarde a sua família de todo mal, em especial a sua esposa, a sua filha pequena. Pai, fortaleça esse homem para que ele possa fazer aquilo que é certo, aquilo que é guiado pelo Senhor. Desvia dele, Senhor, os conselhos ruins, as pessoas ruins, que todo dardo inflamado do maligno seja cancelado, Pai, que foi lançado contra ele, seja cancelado em nome de Jesus. E que ele seja fortalecido nas suas emoções, e que um espírito de sabedoria e revelação, ó Deus, esteja sobre a vida dele, ó Deus. Nós te agradecemos, ó Deus, pela grande vitória que o Senhor nos deu nesses dias, que foi a presença do pastor André Mendonça no Supremo Tribunal Federal. Sabemos que o Senhor tem soprado um novo vento sobre o Brasil e que isso é apenas o começo de tudo aquilo
que o Senhor está fazendo, Pai. Nós oramos, ó Deus, também, não apenas pelo sistema político, mas também, Pai, pelas lideranças religiosas do Brasil, por todos os pastores e líderes, Pai, do povo evangélico. Nós oramos, Pai, para que esse pessoal seja fortalecido, para que esses homens e essas mulheres sejam fortalecidos no Senhor, na força do Teu poder, para que o Senhor revigore as suas forças, Pai, para que eles possam conduzir o Teu povo, ó Deus, às verdades da Tua palavra. Oramos, Senhor, para que o Senhor os fortaleça no corpo, na alma e no espírito, e para que haja unidade, Pai, no seio da igreja brasileira, para que não haja competição e apenas escândalos, mas para que o Senhor, ó Deus, gere unidade, gere companheirismo no coração desse pessoal. O Senhor gera a unidade, Pai, e nós queremos lutar pela permanência dela, para a glória do Teu nome, ó Deus. Pai, nós oramos também, ó Deus, porque é um tempo, Pai, que o mundo está globalizado e a pandemia, Pai, deu voz a muitas pessoas. E nós oramos, Senhor, por todos aqueles que estão, de certa forma, exercendo influência cristã na internet. Para que aqueles, Senhor, que de certa forma têm causado polêmica e violência contra a Tua igreja, que essas pessoas se arrependam e elas venham conhecer a verdade profunda do Teu amor e comecem a edificar a Tua igreja para a glória do Teu nome. Para que essas pessoas, Pai, que têm maltratado, que têm machucado, que têm agredido, violentado a Tua igreja, para que elas se arrependam e não batam mais na noiva de Jesus, mas que pelo contrário, eles se tornem instrumentos de construção, de construir pontes e não abismos, Senhor. Também oramos, Pai, pelos influencers, Pai, que têm feito um bom trabalho, para que o Senhor fortaleça essas pessoas que têm trabalhado para gerar conteúdo no YouTube, em todas as outras plataformas. Oramos, Pai, para que o Senhor levante recursos, cada vez mais investimento, fortaleça eles nas suas emoções, nas suas famílias, principalmente, Pai, no lugar de oração e de devoção ao Senhor. Nós clamamos para que o Senhor abençoe, Pai, toda a influência no Brasil, em especial aquelas que alcançam a nossa cidade, Pai. Abençoa, Pai, toda a liderança do Brasil, e em especial, ó Deus, a liderança jovem que tem trabalhado com aqueles que são igreja hoje, mas que estarão nos lugares de influência, pastoreando as suas igrejas no dia de amanhã. Nós oramos para que essa liderança seja cada vez mais forte, sólida e convicta no Senhor, Pai. E Deus, nós oramos que a cidade, em especial Umuarama, sejam conhecidas como terra de refúgio do Senhor. Que Umuarama seja conhecida, Senhor, não apenas como a capital da amizade, mas como a capital do Senhor Jesus Cristo, um lugar de abrigo e refúgio para aqueles que querem conhecer ao Senhor. Que aqueles que vierem para estudar em Umuarama, Pai, que eles se convertam. Que aqueles, Pai, que vierem para Umuarama, eles sintam a Tua glória, a manifestação do Teu poder sobre este lugar, para a glória do Teu nome, Pai. Pai, como líder da juventude da igreja, e como juventude, Pai, parte dessa juventude, eu quero orar, ó Deus, pela nossa juventude, pelos nossos jovens e adolescentes. Quero orar, Senhor, para que haja clareza no coração deles, sobre o chamado do Senhor sobre a vida deles, sobre o chamado para o lugar de oração, para o lugar de intercessão, o lugar de devoção ao Senhor, e que todas as coisas sairão deste lugar. Nós oramos e intercedemos, clamamos ao Senhor, ó Deus, por um espírito de sabedoria e revelação, pelo pleno conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Oramos, ó Deus, por um fortalecimento das emoções. Muitos têm se levantado como voz contrária, falando que é uma geração fraca, mas eu profetizo que essa é uma geração forte, em nome de Jesus. É uma geração que vai se levantar com força emocional, força espiritual, vigor físico, para a glória do Teu nome. Por isso nós oramos, Senhor, para que o Senhor intervenha e fortaleça as emoções, para que o Senhor torne homens e mulheres fortes no Senhor, ó Deus. E nós, Pai, repreendemos, resistimos e batalhamos, Pai, contra toda influência, todo sofisma na identidade desses jovens e desses adolescentes, em especial na sua identidade sexual. Que todo sofisma, toda confusão caia por terra agora, no nome de Jesus, Pai. No nome de Jesus, e nós clamamos ao Senhor para que haja um levantar, Pai, de pessoas com convicção de quem são no Senhor, para que possam ser referência, exemplo e um espelho para essa geração e para as gerações que virão.
Pai, nós intercedemos, Pai, pela nossa juventude, para que haja uma onda de salvação, uma onda de santidade, uma onda, Pai, de entrega, de devoção, de serviço, de entrega e de devoção, Pai, ao Senhor, de vida em discipulado, em comunhão para a glória do Senhor, Pai. Clamamos, Pai, para que o Senhor, Pai, venha sobre nós, que o Teu Santo Espírito venha sobre nós, como juventude sejamos possuídos pelo Senhor, e que a evidência disso seja uma nova vida, uma nova natureza, não apenas pessoas educadas e honestas, mas pessoas cheias do Teu Espírito Santo, cheias do poder e da glória do Senhor, que vão manifestar o Teu reino aonde quer que estejam, Pai. Clamamos, Senhor, para que os olhos dessa geração sejam fascinados por Ti, para que os olhos dessa geração sejam abertos e que eles possam enxergar ao Senhor, que aqueles que estão cegos, Senhor, possam fazer assim como o apóstolo Paulo, cair de joelhos, cegos, mas quando voltarem a enxergar, Pai, enxergando ao Senhor Jesus, lutando por Ele, proclamando a Tua palavra, vivendo todos os dias para a glória do Teu nome, ó Deus. Pai, que haja uma fascinação no coração dos jovens de Umuarama, do Paraná e da nação brasileira, que haja, Pai, um desejo por Te buscar, levando a Deus um remanescente, Pai, um jovem remanescente, jovens remanescentes, para fazer aquilo que o Senhor deseja na nossa nação, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor levante, Pai, um grande exército para a glória do Teu nome, e que o Senhor seja glorificado, Pai, a partir daquilo que eles têm feito. Em nome de Jesus. Amém? Irmãos, eu tenho mais uma oração para fazer, mas essa oração é uma oração pensando em 2022. Pensando em 2022 e aquilo que nós temos por vir. E eu vou orar aquilo que eu gostaria que acontecesse em 2022 na nossa igreja, na nossa cidade. É claro que eu não vou conseguir abranger tudo, né? Mas que o Senhor alcance aquilo que nós orarmos e aquilo que nós também esquecermos de orar. Porque eu quero colocar diante do Senhor o nosso próximo ano. Eu acredito que podemos viver coisas grandiosas em Deus, a partir do momento que nós dispusermos a viver. Que seja um ano de conquista, um ano de crescimento nos relacionamentos familiares, nos relacionamentos conjugais, de amizade, no discipulado, irmãos. Que seja um tempo de crescimento espiritual, principalmente. Que o Senhor nos prospere, para que Ele prospere principalmente a nossa espiritualidade, que nós sejamos mais apaixonados, mais entregues, mais convictos ao Senhor. Pai, nós oramos, ó Deus, por um 2022 abençoado. Oramos, Senhor, para que 2022 seja um ano onde nós vamos fazer a Tua vontade, viver o Teu reino, estabelecer o Teu reino, pregar a Tua verdade. Vamos ser discípulos do Senhor e também fazer discípulos do Senhor. Por isso nós intercedemos, Pai, clamamos para que o Senhor fortaleça, Pai, esse projeto de discipulado da Igreja Batista Betel no ano de 2022. Fortaleça a nossa liderança, abra o entendimento, Senhor, daqueles que estão participando. Gera desejo, Senhor, no coração deles. Gera, Senhor, a paixão pelos seus discípulos. Que eles entendam, Pai, que isso é um projeto do Senhor e uma grande responsabilidade, um grande privilégio, que antes de qualquer custo, o privilégio é maior de poder estar te servindo, estar fazendo discípulos para o Senhor. Por isso, ó Deus, abra o entendimento, a paixão, gera fascínio no coração dos nossos discípulos e discipuladores, Senhor, para a glória do Teu nome. Que seja um ano, Pai, de crescimento no conhecimento da Tua palavra, na verdade de quem Jesus Cristo é. Que seja um ano de crescimento no lugar de oração. Que o Senhor nos levante neste lugar, que nós possamos permanecer no lugar de oração, Pai, e assim falar e ouvir a Tua voz, entender o que o Senhor quer de nós para esse tempo e sermos participantes, ó Deus. Por isso nós clamamos ao Senhor que de tudo aquilo que possamos fazer no próximo ano, Pai, que nós possamos Te amar cada vez mais, que nós possamos crescer no amor e no conhecimento de quem o Senhor é, e que isso, Pai, gere em nós uma espiritualidade saudável, gere em nós, Pai, uma paixão cada vez maior pelo Senhor,
pelas suas ovelhas, pela tua igreja, uma entrega ainda mais intensa, Pai, pelo Senhor, para a glória do Senhor, Pai. Oramos também, Pai, por prosperidade nos relacionamentos, que o Senhor abençoe o relacionamento entre marido e esposa, entre pais e filhos, entre toda a sua família, que o Senhor abençoe esses relacionamentos e que o Senhor seja o elo. Abençoamos, Senhor, e pedimos a prosperidade do Senhor sobre as finanças, que o Senhor abençoe os projetos daqueles que querem comprar uma casa, trocar o seu carro, fazer qualquer coisa, Pai, mas que tudo isso seja para a glória do Senhor, ó Deus. Pai, que seja um ano, Pai, de grande poder e avivamento na Tua presença. Que seja um ano, Senhor, onde nós vamos ser guiados pelo Senhor, guiados pelo Teu poder, onde vamos fazer a Tua vontade, e as pessoas vão olhar e falar, aí se levanta e marcha um grande exército do Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Irmãos, a importância da gente marchar, se levantar como um exército, vai ficar exemplificada numa história que aconteceu recente, e eu quero lembrar ela aqui e fazer alguns comentários, né? Se você não sabe, eu sou psicólogo de formação, então eu avalio muito o comportamento humano, a mente humana, e por aí vai. Recentemente teve uma polêmica nas redes sociais, que o Superman, né, que é as HQs, as revistas, né, o Superman, famoso personagem, ele tinha um filho bissexual. Ele tinha um filho bissexual. Isso gerou uma revolta, né? E um jogador influente na nossa nação de vôlei, ele se levantou e falou assim, olha, se permanecer dessa forma, vocês vão ver o que vai acontecer. Muitos cristãos ficaram reclamando, falando, onde já se viu fazer um personagem bissexual, e ficaram se posicionando dessa forma. E não é errado, mas é limitado. E você vai entender por quê. Não adianta só nós falarmos como cristão que aquilo é errado. Enquanto nós estávamos na internet só publicando que aquilo era errado, a comunidade que luta por aqueles direitos foram até a patrocinadora, até a presidência dos patrocinadores do time de vôlei que esse rapaz jogava. E começaram a bombardear eles com comentários, com e-mails, pedindo a demissão desse jogador, ou eles cancelariam aquele time, e eles consequentemente perderiam dinheiro. O que houve? O mundo das trevas se levantou como um exército e de forma organizada atacaram um lugar aonde eles queriam. E ganharam, de certa forma, aquela batalha. Olha só, eles se levantaram como um exército. E às vezes, nós, cristãos, não nos levantamos como um exército de forma organizada, ordenada, e ficamos apenas reclamando, falando daquilo que estamos a favor ou contra. Mas não investimos em conhecimento, não investimos para que as pessoas possam estar no lugar de influência para mudar aquilo. Não investimos para que as pessoas possam, de certa forma, receber uma influência boa. Apenas ficamos reagindo ao mundo das trevas e não agindo como o mundo da luz. Nós precisamos mais do que reagir, agir antes deles. Mas o que eu quero dizer isso porque eu quero orar novamente, para que nós nos levantemos como um exército, que marcha em unidade, com um propósito, e até para que você possa orar e abençoar as novas gerações, para que eles possam ocupar todos os lugares de influência da sociedade. Eu já vi muita gente assim, ó, falando mal de uma novela da Globo, por exemplo. Ah, porque aconteceu isso. Mas se fosse um homem cheio do Espírito Santo de Deus, produzindo aquele conteúdo, aquilo não tinha aparecido. Tinha aparecido uma outra coisa. Então nós precisamos orar para que Deus levante pessoas para entrar em todas as áreas de influência da sociedade. Na política, na comunicação, na economia, em todas as áreas. Porque nas áreas que nós não estivermos, nós não temos poder, não temos influência. E o reino de Deus não está lá. Então precisamos avançar com o reino de Deus nessas áreas. E precisamos avançar como um exército que marcha com propósito, mas em unidade, organizado. Então a primeira coisa que você pode fazer é investir em conhecimento, orar e abençoar essas próximas gerações e se preparar para caso isso também. Pai, eu quero orar para que nós possamos nos levantar como igreja, como um exército que marcha ordenadamente, rumo a um propósito, Senhor. Para que nós possamos nos levantar como aquele exército em Ezequiel, que diz que primeiramente era um exército, Pai, mas um exército morto.
Mas veio o sopro do Senhor dos quatro ventos e encheu aquele exército com o teu Espírito Santo. E eles puderam, Pai, ali se tornar um exército do Senhor. Por isso nós oramos, Pai, que a nação brasileira, a igreja brasileira se levante como um exército, que marcha rumo a um propósito, que tem um foco, que tem uma direção. Pai, que eles vão marchar uniformemente, Pai, diante daquilo que o Senhor tem estabelecido. Pai, nós queremos marchar e lutar as guerras do Senhor, Pai, para a glória do Teu nome. Pedimos, Pai, para que o Senhor nos revista de habilidade, para que o Senhor nos fortaleça em nossas armaduras, para que o Senhor nos fortaleça com visão no propósito e não apenas naquilo que está ali. Queremos combater o mal, Pai, pela raiz e não apenas a superfície. Por isso, ó Deus, nos levanta como um exército forte e vigoroso no Senhor, para a glória do Teu nome, Senhor. Para a glória do Teu nome. Amém. Eu espero que eu tenha sido claro nessa explicação, mas se eu não fui, acredito que fui, que Deus alcance o teu coração e faça claro aquilo que eu não consegui. Irmãos, que esse tempo de oração tenha abençoado a tua vida e que tenha te levado a viver um tempo de oração maior, de intercessão pelo nosso país, pela nossa igreja brasileira, pela nossa juventude. Não esqueça de orar pelos nossos jovens e adolescentes, abençoando todo o corpo de Cristo para a glória do Senhor. Tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, abençoe seu coração, abençoe a sua família, abençoe a sua semana para a glória dele mesmo. Amém? Deus te abençoe.